Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Penúltimo, né? Ainda não. Penúltimo dia do ano e a gente vai aqui falar nesta live. E todo mundo já viu aí no título, né? Sem vacina, sem agulha, sem seringa, culpa do Senado, Câmara e STF. Vocês vão entender tudinho o porquê que eu quero falar a respeito de tudo isso. Sim, terminamos o ano de 2020, né? E aí todo mundo sabe que nós tivemos vários problemas. Antes de iniciarmos tudo isso, quero desejar para todos uma boa noite. Me chamo Suderlan de Castro. Sim, sou anti-Bolsonaro, sou oposição. Uma boa noite aos grupos para de Bolsonaro, somos 75%, Nordeste contra Bolsonaro, e também o grupo que tem lá meu nome, Suderlan, e todos os amigos. Uma boa noite para o meu amigo Cláudio, que está aí, Rocha, né? Tá a Rocha de sobrevivência nesse grupo, meu amigo. Tá sim, com certeza. Cláudio é um dos moderadores que faz parte do grupo Pérola 75, grupos aí que enche o saco, eu acredito, até porque esse ano tive 14 Facebooks, né, bloqueados. Então se está bloqueado é porque está irritando mesmo o Carluxo, o Eduardo, o Bolsonaro, esse pessoal todinho. Carlos Bolsonaro é uma pedra, junto com o Eduardo e o Flávio aí, o Laranjinha. Cláudio, meus irmãos, sabemos muito bem o que aconteceu durante o ano todo. Na verdade, a gente vai puxar um pouquinho na memória. Em dezembro desse mesmo mês do ano passado, houve-se os primeiros sintomas e até de fato que precisa ser investigado na China por que tentou esconder todos esses vírus, né? Essa contaminação que acabou virando uma epidemia, e a epidemia virou pandemia. Mas já havia um sinal de que lá na China estava sendo contaminado um número alto e o Brasil poderia tomar certas medidas para que isso não viesse, porque afinal de contas era um temor. Eu ainda me lembro muito bem quando surgiu, de dezembro para janeiro, era um temor na Europa, que este vírus pudesse chegar lá. Alguns países da Europa, como Itália, Espanha, Inglaterra, né, e a própria França, desdenharam o vírus. Porém, as quatro tiveram problemas com o vírus, principalmente Itália, Inglaterra, Boris Johnson, que diga, né, que foi parar na UTI. E o governador e o presidente da Itália que vieram pedir perdão. Aquela fila de caminhões levando aqueles corpos ficou muito na mente das pessoas. E até então, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil achavam que aquilo não viria para cá e era só histeria da mídia. Chegou nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Olha que coincidência. Antes de chegar nos dois países, o maior país que tinha um número de contaminados e mortos era a China, lá em Wuhan. Depois perdeu para a Itália, depois perdeu para a Inglaterra, né? A Espanha e a França conseguiram ainda sobressair, mesmo com toda a forma negacionista que tiveram. Porém, extraordinariamente, nos Estados Unidos e no Brasil foi que o vírus, né, ele ganhou o protagonismo. Com dois presidentes negacionistas e achando que era só uma gripezinha e vendendo um remédio que não tinha eficácia. Só porque Donald Trump era sócio da empresa que fabrica a bendita danada da cloroquina, hidroxicloroquina. O presidente Bolsonaro, ele brincou com aquilo, não acreditou. O que aconteceu? Chegou no Brasil, tivemos uns contaminados e uns números de mortes, mas não apareceu. Muitos empresários bolsonaristas vieram dizer, vai morrer 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, que não lembra das falas do Cabo Capola, do Madeiro, né? Do Roberto Justus. Claro, quase um retrospectivo, mas lembramos muito bem o que eles falavam. Vai morrer 5.000, o que é 5.000? E ficavam buscando, pessoal, estatísticas sem nada a ver. Tipo do Cabo Capola, que a cada 2.000 americanos morrem engasgado, aquela parafernália todinha, né? Hoje tivemos 1.293 mortos pelo Covid e o governo nem plano de vacina tem. Exatamente, meu irmão. O vírus chegou, principalmente os meses de abril, maio e junho, que foram bem ascendentes em relação ao vírus. E em abril, para ser exato mesmo, abril, quem mais se falava mais foi a partir de abril que grandes empresas farmacêuticas falaram que havia um remédio, uma grande possibilidade de uma vacina final do ano ou começo de 2021. O Brasil ficou naquela te empurrando, o presidente te empurrando para aglomerações, não queria aprovar o auxílio emergencial de 600 porque só era 200,
Disse que a economia ia travar, sendo que já estava com problema porque tinha entregado um PIB muito ruim. Várias coisas. E o negacionismo rolando solto, a equipe dele toda contaminada, e as pessoas morrendo, caixões. O dinheiro foi liberado, e aí a gente sabe muito bem, aquilo que é liberado com má vontade nunca é um bom resultado. Assim foi o meu ver em relação que a ajuda foi dada aos municípios e estados, porque o Bolsonaro não queria ser um líder. Assim como o Trump nos Estados Unidos, e consequência perdeu as eleições. E se fosse um ano eleitoral, o Bolsonaro perderia. Porém, pessoal, o mais agravante disso é que, além de ter um presidente irresponsável, não é? E negacionista, ele ficou sempre evitando que nós tivéssemos uma vacina. Não concordo realmente da forma politiqueira que o João Dória vem fazendo com a Coronavac, até porque ela não é a única empresa, né, a Sinovac, lá na China fabricando esse remédio. Tem uma outra também, e bem promissora também. Mas essa questão de não ter uma liderança para que governadores e prefeitos pudessem realmente estar apoiados ao combate do coronavírus, mostra que nosso exército é totalmente despreparado. Se nós não conseguimos, rapaz, enfrentar um vírus, um inimigo visível, imagine um inimigo vindo com armas. Tipo, nós temos pólvora, os americanos têm armas nucleares. Quem não lembra disso, né? Então é o seguinte, enquanto aqui o Brasil ficou negando, o presidente ficou fazendo as suas irresponsabilidades, até porque, claro, realmente, como você vê apontando, passamos dos 193 mil mortos. Quase 200 mil mortos, pessoal. Somos o segundo maior país contaminado em número de mortos, só perdendo para os Estados Unidos. E preste atenção naquilo que eu vou falar. Tem grande possibilidade de sermos o primeiro, porque os Estados Unidos já estão imunizando, vacinando sua população. Vai estancar o número de mortos e contaminados. E o Brasil, só Deus sabe. Não temos vacina. O que temos aí é umas doses da Coronavac, que o governo não comprou. A Pfizer vai mandar aí umas doses, provavelmente vai chegar em fevereiro. Provavelmente. Porém, a Moderna, a AstraZeneca, aquela outra lá, né? Elas não têm pedido de compra no Brasil. Na verdade, nenhuma das vacinas tem pedido de compra no Brasil. E aquela forma de Bolsonaro falar que você que é vendedor, tem que vir para cá, me apresentar papéis e fazer com que eu compre, meu irmão. 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Países muito mais ricos do que o Brasil, com a população muito mais alta do que o do Brasil. O mundo todo querendo vacina. A Pfizer, a Moderna, a Oxford, laboratórios farmacêuticos, até a própria Sputnik V, a Coronavac, sem possibilidade de entregar as vacinas para países que fizeram acordo. Imagine se essas empresas farmacêuticas terão tempo para vir ofertar ao Brasil. É coisa de louco. A própria Argentina, que quebrada, está vacinando primeiro do que a gente, com a Sputnik V. O importante é que tenha. Aí se criou uma falácia sobre, e uma questão política sobre a Coronavac, a chinesa. Quase todo o Brasil compra a porcaria da China e agora. E fora os remédios dos velhos, os velhinhos, a gripe e outros. Aí não, mas é porque era João Dória. Eu já disse, se fosse qualquer outro governador, principalmente a base do Bolsonaro, a Coronavac estava aí. Mas não era questão, foi questão politiqueira. E ele ficou feliz quando o João Dória cometeu aquela besteira de ir para Miami, bem feito de ir para Miami ser criticado. Nós não temos, pessoal. E vocês querem saber que isso vai impactar? Vai impactar economicamente. Hoje, na Band News FM, foi comunicado uma entrevista com brasileiros que estão presos na Inglaterra, porque o Brasil está com dificuldade. O consulado brasileiro está com dificuldade de trazer esse pessoal, porque há uma nova cepa lá do coronavírus, e isso pode ser uma nova forma de contaminação do coronavírus, talvez até mais fatal do que nós temos aqui. Ou talvez, como os especialistas falaram, essa nova cepa já está aqui, contaminando as pessoas. Terminamos o dia com mais de 1.200 mortos. O número do final do ano está cada vez maior do que em relação ao começo da pandemia. É esse o finalzinho da pandemia que o Bolsonaro falou? Não, sabe o que é mais agravante? O que se agora, nesse exato momento, se tivéssemos vacina, nós não teríamos seringas e agulhas.
Pazuello tentou, em um lote, comprar 370 milhões de seringas e agulhas. Só conseguiu 7. Tá tentando brigar, desesperado. O mundo todo tá querendo comprar isso, meu irmão. O Brasil não se organizou para quê? Porque o presidente não foi líder o suficiente para fazer isso. Não se preocupou e é muito ruim a equipe. É como o Andreasa fala. É muito ruim essa equipe. É o pior governo de todos os tempos. Até o próprio Collor está dizendo que graças a Deus o Bolsonaro chegou, porque hoje Bolsonaro é muito pior do que seu governo. Quase 200 mil mortos. Se eu não me engano, 8 milhões de contaminados. O país não tem um plano de vacinação. O país não tem agulhas e seringa. O país nem vacina tem. Teremos sim vacina lá para março, meados de abril. Porque eu acho muito difícil que fevereiro tenha. E se tiver, são pouquíssimas doses para um determinado grupo. Eu já falei que as outras empresas farmacêuticas estão correndo para atender as demandas de outros países que fizeram acordo com o Brasil. Com outros países sem ser o Brasil. Enquanto o Brasil não fez, o Brasil não se preocupou, porque este presidente que está aí, e eu vou dizer que só está aí porque faltou uma posição da Câmara, do Senado e do STF. 50 pedidos de impeachment. Pedaladas fiscais é mais grave do que o que o Bolsonaro cometeu, que cometeu até crime. Atentou contra as próprias instituições, a democracia, e não foi impeachment, não foi preso. Vocês estão entendendo? A Câmara, com o Rodrigo Maia presidente, tentando fatiar cargos, rendas, e uma bajulância quem está no poder, ficou levando no peito essa questão de Bolsonaro. E isso nos preocupa muito porque agora sente o efeito. A Câmara e o Senado brigando para mudar as leis para poder ser favorável à reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Esqueceram de que também são responsáveis pela democracia, as leis. Bolsonaro afrontou diversas vezes. Ora, meus irmãos, em outro país sério, isso não dava só impeachment, não dava até prisão. Quantas vezes de forma negligente Bolsonaro governando pessoas, não respeitando nenhum decreto do seu governo e de outros estados, sempre fazendo aglomerações. Não, mas o Brasil, extraordinariamente, ele nega tudo aquilo porque o presidente, na teoria da conspiração, diz que o brasileiro não pega vírus porque nada nos esgotos, é só histeria da mídia, é uma gripezinha, um país de maricas. Mas o que falar do exército de forma vergonhosa, por passar mais de 24 anos fora do poder e quando entra no pior governo que tem. E com a pior equipe que tem, falar Augusto Heleno, GSI, ABIN, enrolado até o pescoço por relatórios feitos para proteger Flávio Bolsonaro. E que falar de nepotismo descarado, Bolsonaro tentou nomear seu filho, Eduardo Bolsonaro, embaixador nos Estados Unidos. Olha só a dificuldade. Bolsonaro criticou a Argentina. Claro, a Argentina fez errado, ela fechou cedo demais. O vírus chegou, quando abriu já estava na alta contaminação, mas correndo para acertar seus erros. Tem a vacina. Segunda-feira começa as vacinações da Pfizer. As vacinas da Pfizer lá na Argentina. Já estava vacinando com a Sputnik V. A gente poderia estar com a Coronavac também vacinando. E aí as outras poderiam vir para auxiliar. Levará assim um ano todo para o mundo todo imunizar a população e torcendo para que outras pandemias não apareçam. É porque o ser humano é muito propício, quem estuda sabe que biologicamente somos propícios a qualquer tipo de vírus e bactérias. Desde a Segunda Guerra Mundial há uma luta insistente de médicos, especialistas e cientistas a descoberta de novas curas, remédios para vírus e bactérias. Um dia isso ia acontecer e foram muitas coisas avisadas porque
A humanidade passou pela peste negra e também passou pela gripe espanhola. E outras epidemias, como ebola, zika vírus e outras espalhadas pelo mundo. Agora chegou uma pandemia e de proporções globais, porque o mundo é globalizado e as pessoas viajam de continente a continente e têm contato. Independente de quem fez, onde saiu. O importante é que, num esforço conjunto, que esse ano de 2020, médicos, cientistas, especialistas de laboratórios uniram-se para buscar um antídoto para este vírus. Não foi só a Sinovac, da Coronavac, como muitos teóricos da conspiração aqui no Brasil disseram que a China criou o vírus e a China ia criar o medicamento. Não! Até porque as empresas que lançaram primeiro os imunológicos foi a Pfizer, a Moderna, ainda tem a Johnson, a AstraZeneca, né? Acho que é o nome correto, AstraZeneca, alguma coisa assim. A Sputnik V, tá a primeira. E aqui no Brasil, né, dados ainda não revelados 100% do João Dória, não sei porquê, da eficácia da Coronavac. Mas o mundo todo está correndo atrás de vacina. Veja o exemplo da Argentina, países mais pobres que a gente, Chile, o México, Honduras, e assim vai. Estados Unidos, Canadá, Europa, Itália, na Europa toda. Né? A Áustria, se não me engano. Muitos países, tem uma relação, mais de 50 países já imunizando. E o Brasil? O Bolsonaro não está preocupado. Não está preocupado? E as vidas que acabam sendo sucumbidas? 193 mil mortos. Quase 200 mil. Culpa de quem? Culpa do Senado também, junto com a Câmara. Que poderia ter pegado, a Câmara principalmente, tirado os 50 pedidos de impeachment que tem contra Bolsonaro e ter colocado. Por quê? Porque se o Brasil estava descontrolado, enfrentando uma pandemia, no qual o presidente não tem, e não tinha, e não terá preocupação, o porquê manter no poder? E o STF? O STF inúmeras vezes atacado pelo Bolsonaro e pela sua tropa. Pediram o fechamento do STF. Claro, tem muitos ministros lá atrapalhados. Nem gosto deles lá. Mas é o poder. Bolsonaro tentou dar um golpe. Note que, além de todas as consequências que não, né, podemos evitar, porque nós não temos vacina, agulhas e seringas, um plano de vacinação, um ministro da saúde que mal entende geografia, porque colocou o meu Nordeste na região ártica, lá no Polo Norte. Vamos já começar a entrar no período de neva aqui no Nordeste, isso conforme a localização do Pazuello. Pazuello. Não é médico e também não é especialista em logística. É errar dessa forma, então não me gera credibilidade. Mandetta aí nessa tarde, essa semana, falaram aí sobre questões da falta de liderança do governo Bolsonaro. O Bolsonaro realmente não teve essa liderança para que o Brasil pudesse realmente se proteger, buscar um plano de ação e evitar e aí vacinar a sua população. Sabe qual é a preocupação, pessoal, do Bolsonaro hoje? Eu vou dizer bem sincero para vocês vão ouvir qual é a preocupação do Bolsonaro. A preocupação do Bolsonaro hoje é que ele consiga eleger na Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por que, Ciderlan? Por que o Bolsonaro está preocupado em eleger Arthur Lira? Porque o concorrente de Arthur Lira, que provavelmente pode ter apoio de outros partidos aí, né? O Baleia Rossi, que pode ganhar, né? Ou não, mas existe uma grande possibilidade. Bolsonaro se assusta porque se Arthur Lira perder, Baleia Rossi terá que jogar o pedido de impeachment de Bolsonaro. Então, para o ato desesperado de Bolsonaro tem que fazer de tudo para eleger Arthur Lira, para travar as pautas de impeachment, para evitar que Bolsonaro possa ser impeachmentado. É Arthur Lira que Bolsonaro se preocupa para que ele
seja eleito e assim engavetar pedidos de impeachment. Augusto Aras, procurador-geral, engavetando processos. Arthur Lira, lá na Câmara, engavetando processos. Pedidos. É uma preocupação que nos chama e nos remete a questionar, né, sobre isso que está acontecendo bem diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. A preocupação de Bolsonaro com a eleição da Câmara e seu predileto Arthur Lira. Baleia Rossi ganhando, terá um compromisso junto com a esquerda, os partidos, de ser imparcial e que os processos possam ser contínuos e correndo livres. E com isso, os pedidos de impeachment sendo analisados e Bolsonaro caindo neles. Já há motivos de sobra para o impeachment de Bolsonaro. Nunca vi um presidente cometer tantos erros, tantas ações judicialmente criminosas diante de uma democracia estável, no qual ele tenta desestabilizar e ainda não ter sido impeachmentado. Peteladas fiscais é mais agressivo do que o Bolsonaro vem fazendo, negacionismo, morte, improbidade administrativa, usando a BIM, Polícia Federal para proteção de filhos, envolvido com corrupção, agredindo pessoas, incentivando a morte, não responsabilizando por erros. Quem vai pagar o excesso de cloroquina, hidroxicloroquina produzido no Brasil, que custou 6 vezes mais do seu valor? E a falta de medicamentos. Ser negacionista é uma coisa, você pode negar e falar, mas as suas ações talvez não seja aquilo que você fale. Porém, quando você nega, mas procura fazer ações que esta forma negacionista seja concluída, você está cometendo crime. Afinal de contas, o Brasil não está interessado em comprar nenhum tipo de vacina. O Bolsonaro deixou bem claro: aquele que quer vender tem que vir ao Brasil, como se a população brasileira não tivesse sendo contaminada e sucumbindo a óbito com o coronavírus. Mas aí a gente vai ter um ano de 2021 balançado, igual o Titanic. Veja bem, o auxílio emergencial não foi prorrogado. Tem um número muito alto de desempregados. Entraremos no início do ano aí incertos, sem vacinação. E isso travará a economia. Paulo Guedes precisa urgentemente se trocar. Ou o governo todo. Bolsonaro impeachmentado. Nós estamos caminhando para um ano totalmente desconhecido e com muito mais dificuldade do que o próprio ano de 2020. Afinal de contas, não entraremos com calamidade pública e com o socorro do auxílio emergencial. E nem vacinação. Países estão vacinando, pessoal. A partir de segunda-feira, a Inglaterra está praticamente com toda a quantidade de vacina necessária para imunizar sua população em 2 doses. E os Estados Unidos correndo em relação a isso também. E o Brasil? Eu digo e volto a falar, e é necessário que a gente possa sempre pontuar. Câmara, Senado e o STF são culpados. Tudo que está acontecendo no Brasil. Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. Porque afinal de contas, um presidente ele tem que ter a responsabilidade de que vidas estão em suas mãos. E essa história de dizer que, presta atenção, pessoal, os laboratórios não estão se responsabilizando. E qual é o laboratório que está se responsabilizando? E me aponte por que os países mais evoluídos e com pessoas bem mais técnicas, estudadas, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, compraram essas mesmas vacinas e estão imunizando sua população? Como um país que era exemplo de vacinação tornou-se pior exemplo e com uma prática de antivacinação? Tudo por causa de você não. Tudo por culpa da Câmara, do Senado e do STF. 50 pedidos de impeachment de uma irresponsabilidade gigantesca. Cidadão, mas o impeachment vai sacudir a economia. Já está sacudindo. Quem vai pagar pelos mortos? Quem vai pagar pelos contaminados? Que este vírus deixa sequelas.
E a economia travada, sem projeto? Não há credibilidade naquilo que Paulo Guedes fala. Economistas, empreendedores, empresários, investidores estão aí se lixando que Paulo Guedes está falando, porque o palestrante Paulo Guedes não gera mais credibilidade. Veja a alta que tivemos. Hoje teve alta. De ontem para hoje tivemos alta do diesel e da gasolina. Fora o aumento do gás, tivemos aumento dos alimentos, como o arroz, o óleo, a carne. Finalzinho de ano, churrasquinho que é bom, não vai ter. Eu já vi ministros ser trocados por pouca coisa. Imagine este. Mas o auxílio ajudou, com certeza. De graças à Câmara também. Foi ela que aprovou os R$600. Ela que brigou, ainda hoje tem deputados brigando. Aquele deputado, seu que Janones, né? Brigando aí. André, né? André Janones. Brigando para que o auxílio seja prorrogado, e ela demonstrou que o Brasil não está quebrado. Porque o Brasil só é quebrado quando este governo, principalmente quando o Bolsonaro, quer jogar a culpa para alguém. Mas quando ele quer usar a falácia que somos um país rico, não somos um país rico, pessoal. Vamos tirar isso da cabeça, porque é uma mentira, é uma falácia muito grande, porque se pegarmos que o Brasil tem de distribuir por renda per capita, nós ficamos muito atrás em relação a muitos países aí. Um país rico é aquilo onde sua população ganha bem, onde a renda per capita é equivalente a países de primeiro mundo. E essa falácia de que somos ricos só serve para a campanha eleitoral. O Brasil pode ser um país com vários recursos, tem uma grande riqueza. Porém, é muito diferente dizer que é um país rico porque a população é pobre. Há uma má distribuição de renda, há uma renda per capita muito baixa, é um país em desenvolvimento mesmo com seu PIB, que coloca entre os 10 maiores, dividindo por renda per capita. Essa população aqui tem menos do que um país mediano da Europa. Onde está a riqueza? O que temos aqui é um emaranhado de benefícios a determinados grupos, como os magistérios, né? Que é o caso dos magistrados, os juízes, promotores, políticos, servidores públicos, e o resto da população, os demais, ficam aonde? Tem aí 10 milhões abaixo da linha da pobreza. Já foi colocado aí 14 milhões de desempregados, sabendo muito bem que chega bem próximo dos 40. Porque tem um pessoal que estatisticamente não entra na conta. Mas quando o IBGE levanta os dados, tudo tinha 38 milhões. Mas o que falar de um país que não vai ter vacina? Terminou dezembro, países começaram a vacinar. Brasil não. Vai chegar janeiro? Vai terminar janeiro também. Vai chegar janeiro? Vai, com certeza. Vai passar janeiro. Porque janeiro ainda tem essa briga de quem vai ser a primeira vacina. Se é da Pfizer, da Oxford, da Moderna, da Coronavac, da Sputnik V, qualquer uma que seja, do seu Chico. E aí, a quantidade de agulhas e seringas que vai precisar? A economia é um ano de retração e recessão. Não, eu chamo por diálogo porque e aqueles que estão assistindo e as pessoas que estão aí, mesmo com todos os erros cometidos por esse governo, que levaram a população a ter esse número alto de mortos, nós ainda estamos aqui, falando, criticando, brigando, e a gente tem que dar graças a Deus por estarmos aqui. Não a este governo, desgoverno incompetente. Mas a Deus que teve misericórdia e ter nos poupado diante de um inimigo letal. A minha família toda e todos mais. Mas existem pessoas que ainda estão com medo e precisam se proteger. O mundo todo sendo imunizado e o Brasil levando a pagode. Como é horrível a administração, a gestão deste governo. Quem vai ser responsabilizado?
A gente em fevereiro tem as eleições aí da Câmara. Veremos quem irá assumir. Sabemos muito bem que se Arthur Lira ganhar, fica na mesma coisa. Mas se Baleia Rossi ganhar, há possibilidade de um impeachment de Bolsonaro a caminho. Como o Brasil chegou nessa situação? Como nos tornamos tão ignorantes? Estrategicamente, estamos atrasados em relação a muitos países, não só ricos, mas também países pobres. Porque essa quantidade de políticos que temos aqui, controlado pela presidência, né, seus ministros, assessores, políticos em torno de Bolsonaro, mostraram o quanto é grande e grave a nossa ignorância. Estamos aí, à mercê de um vírus sem vacina, e dependendo da misericórdia desses laboratórios que possam vender no Brasil. Bolsonaro. Não é que os laboratórios não queiram vender para o Brasil porque é 220 milhões. É porque tem muita gente querendo e quem, né, fica por último receberá aí meus pedidos. Porque muitos países, mesmo negando o caso da Inglaterra, mas de forma estratégica, assim como os Estados Unidos, que teve Donald Trump, negando, se adiantaram e compraram milhões de doses dessas vacinas. A gente vai viver um 2021 incerto, sacudindo e balançando, igual o Titanic quando foi rasgado pelo aquele iceberg. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Essa aqui era só uma live aqui para bater um papo com vocês. Aqui a gente está nessa posição. O grupo Pérolas aí de Bolsonaro, que é um grupo que a gente tem aí, vai próximo ano caminhar para 3 anos. 3 anos de oposição, viu, Cláudio? Se estiver aí me ouvindo, serão 3 anos, é muito bacana. O grupo foi criado, né? Na verdade vai ser 2 anos, foi criado. Foi em 2018, né? 19. 20, vai para 2 anos, né? É o Nordeste contra o Bolsonaro que vai para 3 anos, que é um grupozinho pequeno. Mas o Pérolas, que tem a maior quantidade aí, 46 mil integrantes aí, vai para 2 anos, de oposição forte, e nós vamos bater nesse governo até chegar a 2022. Claro, por mim, eu rogo que todo dia uma benção venha para este país, que é o impeachment de Bolsonaro. Mas caso esse danado do impeachment não vier, uniremos força para 2022 tirar Bolsonaro, não só da presidência, mas também do Brasil. Seria algo muito, mas muito benéfico à população. E quem sabe mandando para Marte. E aí a gente conseguiria ganhar um Nobel da Paz por ter mandado uma das piores pragas, um dos piores vírus, para bem longe da humanidade. Valeu!